arquitetura egípcia é rica em história e serve até hoje como inspiração para arquitetos. Os egípcios foram uma das civilizações mais importantes da história e deixaram um grande legado para os mais diversos segmentos. Na área da construção não é diferente, agora vamos conhecer um pouco dessa arquitetura repleta de beleza e mistério. As mastabas foram as primeiras tumbas e pertenciam a dinastias faraônicas. Elas eram construídas de tijolos feitos de argila e palha que eram secos ao sol. O formato delas era simples e geométrico, não passando de 10 metros de altura, e normalmente havia um poço que ligava o topo da mastaba à câmara funerária onde repousa o sarcófago. Para começar a falar das famosas pirâmides, antes precisamos falar sobre Amenhotep. Ele é o primeiro arquiteto conhecido da história antiga. Em 3.000 anos da história egípcia, foi a primeira vez que o nome de um mortal foi escrito em uma estátua faraônica. Ele também construiu a pirâmide de Djoser, que veremos a seguir. Pirâmide de Djoser. No princípio ela era uma mastaba, somente depois foi sendo construído seu formato escalonado de 6 níveis. Sendo assim, é considerada a primeira pirâmide a ser construída no Egito, totalizando 60 metros de altura e várias toneladas de pedra. A necrópole de Gizé está localizada no sul do Cairo, no Egito. É um importante complexo em que as 3 pirâmides foram construídas como tumbas reais para os reis Quéops, Quefren e Miquerinos, pai, filho e neto, sendo a de Quéops a maior delas, medida cerca de 146 metros de altura. Ela é considerada a maior e mais pesada obra feita pelo homem. Ela é sustentada por mais de 2,5 milhões de blocos de rocha de granito. A superfície da pirâmide eram blocos de calcário branco polido, o que lhe dava uma superfície brilhante e reflexiva. Porém, essa cobertura foi destruída durante as invasões árabes muitos séculos depois. A Grande Esfinge de Gizé é um monumento gigante construído no Egito Antigo durante o reinado do faraó Khéops, a oeste do rio Nilo, nos arredores do Cairo. Ela tem função de ser um guardião das 3 pirâmides do complexo de Gizé. A esfinge é uma figura mística que possui um corpo de leão, uma cabeça humana com um turbante real voltada para o sol, feita de pedra de calcária. Ela possui 20 metros de altura. Não só de pirâmides vivia a arquitetura no Egito. Temos grandes templos como Karnak, Luxor, Ramsés e Abu-Simbel. O templo de Karnak está localizado à margem direita do rio Nilo, na cidade de Luxor. É considerado o maior templo já construído no mundo. Ele possui grandes acessos com entradas colossais chamadas de dromos. Entre eles havia acesso aos portais chamados de pilonos. As colunas internas eram pintadas e decoradas com hieróglifos. Os capitéis das colunas imitavam o papiro e elementos naturais, como flor de lótus. Havia também os pátios para adoração do público e os templos para os sacerdotes. O Templo de Luxor é conhecido como o maior museu a céu aberto do mundo. Sua construção começou no reinado do faraó Amenófis III, teve continuação no reinado de Ramsés II e veio a ser concluído durante o período islâmico. Assim como Karnak, Luxor também tinha alas para a adoração dos deuses, porém o templo não foi construído com essa finalidade. Historiadores acreditam que ele pode ter sido usado para a coroação de reis e celebrações de festivais. Outro grande construtor que havia no Egito era o faraó Ramsés II. Fascinado pela arquitetura, durante os seus 66 anos de governo, construiu muitos monumentos, trazendo um novo estilo para a arquitetura da época. O templo de Ramsés II é esculpido em uma encosta e tem sua fachada principal decorada com hieroglifos que celebram a vitória de Ramsés na Batalha de Cádiz.
Ao entrar no templo, existem várias salas dedicadas ao faraó e a membros da sua família. O templo possui um alinhamento com o sol, de modo que apenas 2 vezes por ano o sol entra na sala mais profunda e ilumina a estátua do faraó. Possui as maiores esculturas sobreviventes da era faraônica. Na entrada do templo, podemos ver esculturas maciças de 20 metros do faraó Ramsés II, e também as esculturas de Nefertari, sua esposa favorita. Esperamos que tenha entendido um pouco dessa grande história da arquitetura no Egito. Obrigado por assistir.